Receberemos agora a doutora Milena Câmara, que fará a seguinte palestra: Mulheres na Vida Política. Doutora Milena Câmara é advogada e odontóloga, sendo especialista em direito criminal e em gestão pública. Milena também é apresentadora de um programa de rádio, 92,9 FM. Colunista do Diário do Poder e realiza palestras em todo o país sobre temas que abordam o fortalecimento da família e o empoderamento feminino. Informamos que abriremos espaço para perguntas ao fim da palestra. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde a todas aqui, doutoras, senhoras, deputadas, senadoras, não vi aqui todo o nosso público aqui presente. Doutora Karina Cufa, meus parabéns por essa excelente iniciativa em trazer mulheres aqui de diversas pautas, com diversos interesses, a fim de todas nós nos unirmos em prol de um objetivo maior, que é inserir, sim, as mulheres no Estado Democrático de Direito. A senhora está de parabéns, doutora Karina, por essa excelente iniciativa. Bem, eu quero começar aqui a minha exposição. Evidentemente, vou me abster de recordar na integralidade o rol de todas as mulheres que, de alguma forma, contribuíram, direta ou indiretamente, para o proveito da população brasileira na perspectiva público-política. Eu vou começar a minha explanação aqui ressaltando a importante figura da nossa... acho que aqui tem meu currículo. Não estou sem isso. Pode passar, por favor. Essa é a minha apresentação, que a nossa amiga aqui já teve a oportunidade de falar. Muito agradecida. Bem, aqui só um pouquinho, aqui nós vamos falar sobre algumas mulheres importantes que ao longo dos anos têm contribuído para o avanço e o aprimoramento de forma decisiva para os mecanismos de inserção da mulher no universo público-político. Vou falar sobre Rainha Esther, Princesa Isabel, Carlota Pereira de Queiroz, Marta Suplicy, Celina Guimarães Viana. Pode descer, meu amigo. Se você quiser me dar o negocinho, eu vou passando. Podemos descer. Não, tem que subir um pouquinho mais, na página 4. Eu queria que colocasse aqui a figura da Rainha Esther. Bem, aqui. Obviamente, essa é uma figura ilustrativa da querida Rainha Esther. Rainha Esther, como todos bem sabem, aqui, né? Gente, só um pouquinho, até eu me habituar aqui com esse controle. Muita modernidade aqui, doutora Karina, para mim. Bem, sob o ângulo da história bíblica, a Rainha Esther, ela figura dentre os personagens de maior envergadura, de grande importância, que foi uma mulher pobre, humilde, de origem judia, né? Ela era judia, que foi uma mulher que superou muitos obstáculos para a sua geração. Ela foi escolhida dentre várias mulheres, uma mulher órfã, de pai e mãe, pobre, de um povo que realmente não era o povo preterido daquela época. Eles viviam em um ambiente muito perigoso. Naquela época, o povo judeu estava exilado na Pérsia, após ali a tomada da cidade de Jerusalém. E a Rainha Esther desenvolveu um papel muito importante, porque lutou pelo seu povo. Rainha Esther não foi só rainha do rei Assuero, mas ela foi rainha de um povo e de uma nação, efetivamente. Porque ela se colocou ali no papel de arriscar a sua própria vida em prol do povo judeu. Ela colocou a sua vida ali à disposição de uma guerra maior, que era a guerra do seu povo. E essa história bíblica muito me chama a atenção e muito me inspira, porque desde a época antes de Jesus Cristo, nós mulheres desempenhamos um papel de relevante importância, não só dentro das nossas casas, mas para um grande povo. É o que vemos como exemplo a Rainha Esther, o que ela fez pelo seu povo. Ela teve coragem de arriscar a sua vida. Naquela época só poderia estar na presença do rei pessoas que tivessem o convite. A quem o rei não estendesse o seu cetro, era condenada à morte. E Rainha Esther se colocou ali
na presença do rei para pedir pelo povo judeu. E mais corajosa foi ainda no momento em que ela entregou o primeiro-ministro, que tinha tramado um grande plano contra a vida dos judeus e que, de acordo com o decreto ali que já tinha sido feito pelo rei, já tinha tido essa ordenância por parte dele, o povo judeu ia todo morrer e perecer. Era um verdadeiro genocídio. E ali, naquele momento, em um jantar que ela ofereceu ali, em um ato de grande sabedoria ao rei Assuero, ela entregou ali o que estava sendo tramado contra o povo judeu. E naquele momento, ela foi uma mulher que exerceu um papel muito importante de humildade, de sabedoria e de liderança. Ela conseguiu mudar um decreto, o decreto que estava ali para causar ali a morte de todos os judeus, um verdadeiro genocídio. E ela, de fato, conseguiu a alteração ali, não a alteração que naquela época não era possível, esse aprimoramento legislativo, vamos dizer assim, mas ela conseguiu um novo decreto autorizando, dando autorização para o povo judeu se defender da morte que iriam chegar até as suas casas. Então foi um papel que todas nós devemos lembrar de grande importância. Bem, agora quero ressaltar também a figura importante e distinta da princesa Isabel. Uma mulher letrada, uma mulher extremamente religiosa, espiritualizada também. A princesa Isabel era conhecida como a Redentora. Uma mulher cujo feito maior, como todos aqui bem sabem, foi o ato que ela teve ali decisivo para a imediata abolição da escravidão. Então, logo, a princesa Isabel foi elevada à posição de monarca do nosso país, do Brasil, por ocasião do seu terceiro reinado. O que foi fundamental, inclusive, para a posterior proclamação da República. Olha lá, mais uma vez, desde o nosso início, a princesa Isabel, uma mulher exercendo grande liderança, com grande importância e de uma forma decisiva para libertar o povo mais uma vez. Vemos pela segunda vez uma mulher que foi corajosa, humilde e de liderança e conseguiu mais uma vez libertar o seu povo. Dessa vez não foi um povo apenas específico, mas todos os escravos que aqui nós tínhamos. Nessa época, sequer era cogitada a integração da mulher no ambiente público-político. E, efetivamente, o papel da princesa Isabel foi fundamental para estimular, até os dias de hoje, os diferentes campos de atuação que nós, mulheres, hoje podemos integrar. Bem, passo agora a tecer breves considerações a respeito de outra grande mulher e o seu destacado papel em nossa história público-política, que é a Carlota Pereira de Queiroz. Uma médica paulista que no ano de 1934 foi, de fato, a primeira voz feminina eleita para a Câmara dos Deputados. É importante lembrar, a propósito aqui dessa história, que as mulheres só conseguiram direito ao voto com restrições com o advento da nossa Constituição Federal de 1932. Tendo em vista que, nesta época, só poderiam votar mulheres casadas com autorização de seus maridos e as mulheres viúvas e solteiras com renda própria, ou seja, que trabalhassem. E apenas em 1934, com o advento da eleição da nossa querida Carlota para a Câmara dos Deputados, a lei eleitoral, através do Código Eleitoral, eliminou essas restrições que eu acabei de falar, remanescendo, porém, apenas a obrigatoriedade do voto apenas aos homens. De fato, essa normatização da época, ela dificultou sobremaneira, sim, a participação da mulher, a participação feminina da mulher nos mais diversos âmbitos de poderes e a contribuição também no universo público-político. Agora, com efeito, então, assim, as primeiras leis de ação afirmativa, agora vamos falar sobre a professora Celina Guimarães, também uma outra grande mulher.
sem a qual, de fato, nós não teríamos conseguido o nosso direito ao voto com o advento da Constituição Federal de 1932. A professora potiguar Celina Guimarães Viana foi a primeira eleitora do Brasil, mercê de sua iniciativa ao postular junto ao Poder Judiciário o reconhecimento de seu direito ao voto, tendo seu nome incluído na lista de eleitores no município de Mossoró em 1927. Essa mulher procurou um juiz da comarca de Mossoró que, quebrando ali todos os dogmas e paradigmas já pré-estabelecidos daquela época, a inteligência deste juiz e a audácia dele também, um magistrado que teve essa coragem de dar o direito de uma mulher ser inserida no rol dos eleitores daquela cidade, foi de fato algo que nos trouxe a possibilidade de participar, a partir da Constituição Federal de 1932, do direito ao voto, apesar das referidas restrições que eu já mencionei aqui para vocês. É imperioso ressaltar aqui que a iniciativa dela também foi o motivo de que, em 1934, a lei eleitoral fosse também aprimorada, atualizada, e essas restrições sumissem, deixando apenas uma ressalva, que era a questão dos homens serem obrigados a votar e as mulheres não. Que, de fato, isso nos mitigou muitas entradas em diversas esferas, com toda certeza. Vamos falar agora da nossa querida Eunice Miquiles. Eunice Miquiles foi a primeira senadora mulher eleita no ano de 1979, primeira mulher eleita para o Senado Federal. Trata-se de outro grande feito na história e de grande envergadura, sim, que consolidou e elevou a participação da mulher no ambiente público-político. Vale lembrar que, por diversas vezes, Eunice Miquiles teve, dos seus colegas homens senadores, o impasse e a dificuldade em aprovar projetos de leis que atendessem as mulheres, em virtude das mulheres. Ela foi, por muitas vezes, boicotada, minhas amigas, pelos homens, porque não queriam ter os seus projetos e as suas iniciativas aprovadas no Senado Federal. Era complicado ver leis femininas sendo aprovadas, inclusive por uma mulher. Então, ela sofreu grande discriminação, sem dúvida. Ela enfrentou resistência dos colegas homens, e isso, de fato, também mitigou a nossa participação em diversas áreas. Bem, evidentemente, você pode descer, meu amigo, evidentemente, essa escalada de muitas conquistas que nós tivemos até a presente data, ela decorre do imensurável papel das mulheres de ontem, como eu tenho falado lá desde os tempos da Bíblia, até hoje. E mesmo em períodos distintos da nossa história, nunca se deixou de lado a importância de buscar se consolidar-se a fundamental e inafastável garantia de igualdade de direitos e deveres, o que de fato serviu para estimular e a fomentar as mais diversas iniciativas que nós estamos aqui hoje. Bem, aqui essa figura, como muitas aqui já conhecem, é da deputada federal Marta Suplicy, que também teve um papel muito importante nos anos 90. Em meados de 90 foi consignada a Lei 9.100 do ano de 95, de autoria dessa deputada, que foi precursora do critério de estabelecimento de cotas femininas. Bem, essa legislação, essa legislação, de fato, essa legislação foi aprimorada, e esta lei valeu apenas para as eleições proporcionais destinadas às câmaras municipais. Bem, como nós vamos ver adiante, de fato, esse aprimoramento já ganhou grande aprimoramento legislativo no campo da eficácia e da amplitude também. Mesmo à face de várias restrições à época vigente, imperioso também destacar a iniciativa de outra grande mulher. Vamos ver aqui, vamos baixar, que é a Maria da Penha. Apesar de Maria da Penha nunca ter ocupado uma cadeira no parlamento, essa mulher, de fato, teve, sim, a sua grande importância nos nossos dias. Ela foi uma mulher
que conseguiu. Maria da Penha é uma heroína brasileira que conseguiu acontecimentos marcantes na nossa história. Depois de terríveis acontecimentos na sua vida, que inseriram essa mulher no rol das mais notáveis a ensejar a edição da lei mundialmente conhecida como Lei Maria da Penha, Lei 11.340, do ano de 2006. Ela, de fato, foi uma legislação moderna, firme e eficaz no combate à violência doméstica e familiar. Maria da Penha pagou com muita dor esta grande oportunidade legislativa que surgiu para as mulheres, através da dor da Maria da Penha e através da prisão que ela conseguiu do seu ex-esposo. Malgrado ele tenha sido preso por 2 anos em regime fechado, esta prisão e tudo essas coisas ruins que Maria da Penha passou, como todas aqui bem sabem, agressões, tiro, todos os atos que levaram ela a, inclusive, ter a sua mobilidade reduzida. Maria da Penha ficou paraplégica devido a todas as agressões que ela suportou de seu esposo. Bem, malgrado ele tenha ficado preso por 2 anos, ele e ela, vamos dizer assim, todos esses processos, tudo o que aconteceu na vida dessa mulher levou à edição, ao aprimoramento e à aprovação da Lei 11.304 de 2006, que é uma lei que, de fato, é reconhecida como sendo eficaz e reconhecida internacionalmente como uma lei que veio, de fato, a coibir e a combater a violência doméstica e familiar. Eu queria só ressaltar que a nossa querida Maria da Penha foi também já indicada ao Prêmio Nobel da Paz, 10 anos após a promulgação desta lei, no ano de 2016. Maria da Penha foi indicada a receber o Prêmio Nobel da Paz. Entretanto, apesar de não ter conseguido, de não ter sido concedida a ela tal honraria, ela ainda se encontra até os dias atuais como uma das mulheres mais notáveis que se tem notícia pela história de vida, de luta, de superação que esta mulher representa para todas nós brasileiras. Agora, teço breve comentários também acerca da deputada federal Antônia Lúcia, que, quando estava à frente da Comissão Parlamentar de Defesa e de Apoio e Fortalecimento às Defensorias Públicas dos Estados da União, propôs uma emenda de grande valia, que foi a emenda 98 do ano de 2011, cujo objetivo foi no sentido de emprestar uma autonomia administrativo-financeira às defensorias públicas dos estados da União. Bem, referida à pauta, de fato, dentre outros reflexos já, como falamos atrás, teve o condão, sim, de ampliar e facilitar o acesso à justiça, não se podendo olvidar que, de fato, neste particular, a iniciativa e a dedicação da deputada federal Antônia Lúcia entrelaça-se, de fato, com a franquia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, que está estampada em nosso artigo 5º, que temos muitas doutoras, eu posso falar dessa maneira, acredito, no artigo 5º, inciso 35 da nossa Carta Maior, que garantiu maior efetividade ao munus público e, ao mesmo tempo, amparou os menos favorecidos, que precisam ter acesso à justiça. Ali, muito preocupada com a necessidade de viabilizar o maior acesso à justiça pelos menos assistidos, ela elaborou com pertinência esta proposta de emenda à Constituição, com este raríssimo objetivo, e que, de fato, hoje nós vemos que, a título de exemplo, no estado do Acre apenas, houve um aumento de aproximadamente 20 mil atendimentos após a promulgação desse texto, cuja repercussão, igualmente de forma exponencial, alcançou todo o país, certamente. Hoje nós vemos que as defensorias públicas dos estados da União, de fato, têm sim aumentado os seus atendimentos e têm melhorado de forma decisiva a atender o povo brasileiro mais humilde e mais necessitado.
Agora passo a tecer breve considerações acerca de outro tema muito importante, que foi de iniciativa da querida deputada federal Rosângela Gomes, que por meio do projeto de lei 349 do ano de 2015, que originou a lei 14.192 do ano de 2021, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, estabeleceram-se normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, inclusive tipificando no âmbito penal a aludida violência política contra a mulher, e também na seara administrativa, para assegurar a participação de nós, mulheres, em debates eleitorais, proporcionalmente ao número de candidatas às eleições proporcionais. Bem, por derradeiro, aqui vamos para mais o final, aqui para a nossa conclusão, traçando-se aqui, então, a linha temporal desde o pórtico desta exposição até o advento da supramencionada lei federal, que é de induvidosa robustez, intuito protetivo e de natureza inclusiva. Não é outra conclusão senão aquela em que o papel das mulheres na vida público-política e na história bíblica adveio não somente da iniciativa daquelas que, em nome próprio, ganharam destaque por sua capacidade contributiva, mas também pelo aprimoramento da nossa legislação pátria, sempre evidentemente motivado por iniciativas de fundamental relevância para buscar-se adequação, respeito e cumprimento da garantia constitucional da igualdade em sentido amplo. E, de fato, hoje nós temos um grande aprimoramento legislativo aqui, voltando a falar já da lei eleitoral 9.504, nós, hoje, mulheres, temos aí a oportunidade que essa lei trouxe, a lei 9.504, em seu artigo 10, parágrafo 3º, que trata a questão do número mínimo, da porcentagem mínima de 30% e o máximo de 70% para a inserção de cada gênero dentro do das candidaturas. Com certeza isso representou um grande avanço para nós mulheres podermos sim participar e mudar a história das nossas vidas, das vidas de outras mulheres e integrar de fato o Estado Democrático de Direito. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês nessa tarde aqui maravilhosa. Obrigada.